Você escreve de vez em quando na máquina de escrever? Não, eu escrevo, às vezes eu escrevi uma. Como tem uma frase no livro que o Carpo teria datilografado, aí eu queria ver na página como ficava. Aí eu. Só que a dele é uma. Que ela devia ser, né? Que eu não me lembro direito. Que era uma Hamilton grandona que você tinha nas redações. Sei. E a que eu tenho é uma comum de escritório. A que tinha uma linda, nunca tive. Que era cara portátil chamada Valentina, que era vermelha, era linda e era uma caixa assim, mais ou menos com essa dimensão e tinha uma alça. Quer dizer, você fechava com presídios, eu acho que se chama isso, e você carregava pela alça. Aí você abria os presídios, puxava, a alça trazia a máquina. Que legal. É linda, é linda. Vira um ritual para você começar Era a entrar. do mesmo cara que desenhou um telefone chamado Grilo, que ele é uma concha. Acho que chama Grilo, sim. Acho que chama Grilo. E você abre, aqui você fala e aqui você disca, porque era discagem mesmo. Engraçado você falando, parece que eu estou lendo assim também, porque esses detalhes de memória você traz para a tua escrita, né? Eu me lembro de detalhes, eu me lembro de sons, o som eu não sei reproduzir, mas o som do disco do telefone, eu me lembro que ia e fazia. Olha, Publish News Entrevista Ednei Silvestre. Sou eu. Ednei, obrigado por ter vindo. Eu já falei obrigado 5 vezes, acho, por você ter vindo. E mas obrigado, digo eu. Você vai falar e eu vou repetir. Obrigado, 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 obrigado. Como em desenho animado. Agradecer é uma coisa que a gente faz automático ou a gente faz de verdade? Eu acho que eu passei a fazer de verdade há uns tempos, até por sentir falta disso. Você já prestou atenção nos seus obrigados? Recentemente eu vim da Bahia há pouco tempo. Em Salvador eu fui tratada como príncipe. E eu tive uma fada madrinha, que é uma pessoa lá da Bahia, chamada Maria Olívia Soares, que assim, não poupou esforços para tornar a nossa estadia, porque éramos Ricardo Linhares, eu, Mariano Mendes, Ana Paula Brasil, a Mariana Vasconcelos, nos levou para todos os lugares, indicava lugares, nos apresentava pessoas, e tudo foi acontecendo e foi tudo muito, muito bonito, muito agradável, muito mágico, e eu só pensava, puxa, obrigado, puxa, obrigado, puxa, obrigado. E ela me mandou uma canção da Bethânia, que fala sobre agradecer, justamente. Eu sou muito grato a muita gente, há muitas situações, né? Assim como eu sou taurino, dizem que taurino perdoa, mas não esquece. Mas eu não esqueço também as pessoas que fizeram coisas boas para mim. E eu agradeço sempre. Toda noite eu agradeço ao universo, a Deus, quem quer que exista eu agradeço. Que coisa. Quanta coisa boa me aconteceu. Quantas vidas você sente que viveu? Porque além das suas entrevistas, sua biografia, é essa sensação que eu tive, que você teve, sei lá quantas. Eu não tinha essa noção, até que um amigo que mora em São Paulo, Rodolfo Vani, me disse: você é a pessoa com o maior número de reencarnações em vida que eu já vi. Mas eu tive, eu te falei antes da gente começar a entrevista que eu não tinha ideia do privilégio que foi ter sido menino criado numa casa com quintal, onde tinha laranjeira, bananeira, e a gente brincava no quintal, eu não sabia, claro, esse era o universo que eu conhecia, eu não sabia que era tão maravilhoso. E eu nunca me toquei também de situações dramáticas, como eu tinha 2 anos e meio, nossa casa pegou fogo, eu fui retirado das chamas. Eu nunca me toquei assim, sabe a coisa, assim é a vida, assim é a vida, assim é a vida.
Eu sou do interior, talvez no interior a gente seja um pouco fatalista. Não é acontecer, um primo morreu porque caiu-lhe um raio na cabeça. Aí você diz que é absurdo. Olha como é absurdo, acontece. Não, Ednei, não acontece, não é assim. Acontece, são coisas que acontecem. São coisas que acontecem. Eu morava em Nova York, trabalhava em Nova York, aí os terroristas jogaram um avião no World Trade Center. Aí em seguida um outro avião. E aí, enquanto eu ia para lá, os prédios ruíram. 3.000 pessoas foram mortas. E eu nunca imaginei isso. E ao mesmo tempo, tantas outras coisas bacanas aconteceram comigo, tantas pessoas que foram generosas. Aí eu agradeço pelo que eu tive, tantas vidas eu tive. Tive vida lá, tive vida em Valença, tive vida em São Paulo, tenho uma vida agora. E há 10 anos eu tenho uma vida de escritor, né? Que eu não percebo muito porque eu sempre escrevi. Desde antes de eu saber escrever, eu já maquinava histórias. E aí quando eu aprendi a escrever, a colocar letras numa palavra, palavras numa frase, né, frases em parágrafos, eu escrevia. Então são vidas e vidas e vidas. Aí morei em Valença, aí fui para o Rio. No Rio eu fui... se eu soubesse que eu ia passar, eu não sei se teria ido. Assim, vou repetir uma coisa que o Saramago falou para mim. Não quero fazer pobrismo, mas eu passei fome, né? Eu não tinha dinheiro, então passei fome. Teve um período sem grana que eu comia uma coisinha de manhã e tomava um copo de leite à noite. Passar fome é horrível. E uma vez alguém disse, me veio à cabeça assim, passar fome é indigno. Então quando eu vejo autoridades dizerem que não se passa fome no Brasil, eu penso, o senhor não passa fome, né? A sua família não passa fome. Que vocês são de classe média, vivem protegidos, vocês são de alta classe média, viviam protegidos em palácios, ou viviam protegidos em condomínios, na zona sul do Rio de Janeiro. Sim, as pessoas passam fome no Brasil, sim, e é indigno, sim. Então são, sei lá, a gente começou falando de vidas, né? E estou pensando nessas vidas todas à nossa volta e como elas merecem que a gente dedique as nossas vidas também a ajudar a vida delas, porque tem muito brasileiro passando fome, dormindo embaixo de marquise. Não é justo, não é digno. Essa empatia que vem impregnada na tua fala já vem de onde? Ou é uma construção? Como é que... Minha família, por parte da minha mãe, minha família era não eram miseráveis, mas eram muito pobres. A minha avó, mãe da minha mãe, ficou viúva muito cedo e ela lavava roupa para fora, como se dizia, né? Dava pensão, como se dizia, e lavava roupa para fora e trabalhava interminavelmente. Minha mãe contava que minha mãe criança, acordava de madrugada e via minha avó passando roupa, numa época em que as mulheres até passavam roupa com aqueles ferros a carvão, né? E via minha avó pingando em cima lá da tábua de passar e continuando a vida. No fim do mês, a minha avó e uma vizinha dividiam uma lata de goiabada ou marmelada ou figada e dividiam, ficava metade para essa vizinha, metade para minha avó, e ela dava servia quase toda, vamos dizer, essa marmelada para os pensionistas, e sobravam 3 pedaços finos que eram distribuídos para minha mãe, a minha tia e o meu tio. Então eu conheço a vida brasileira, né? Eu sei que foi quando a nossa casa, mamãe e papai já tinham 2 filhos, né? Minha irmã e eu. Quando a nossa casa pegou fogo, eles ficaram sem nada, eles tiveram que construir tudo. Então essas vidas, né? Uma vida e outra vida e outra vida. Então eu tenho uma empatia, uma identificação com
os brasileiros que precisam, os desamparados. Como, eu acho que por isso assim, o personagem do Último Dia da Inocência, ele é um desamparado. Ele é um menino que perdeu a família muito cedo, ele tinha 3 anos e alguns meses, e foi criado num orfanato, numa instituição. E ele precisa sobreviver, precisa. E o único recurso dele é inventar, descobrir uma história, uma grande reportagem, que lhe dê um emprego, ele precisa de um emprego. Quantos milhões de nós brasileiros precisamos de empregos, né? Eu nem posso falar isso, eu sou uma pessoa privilegiada, eu almoço, eu janto, eu tomo café da manhã, eu tenho teto sobre a minha cabeça, eu tenho seguro-saúde, mas ele não tinha, como tantos. Como você não teve. Como eu não tive. E, como eu te disse, se eu soubesse o que eu ia passar, eu não sei se eu teria saído da casa dos meus pais para estudar, para ir para o Rio de Janeiro, que é, como toda cidade grande, é cruel. Né? Não é cruel, é indiferente. Não tem uma coisa que é muito pessoal minha e que eu dei para ele, para o personagem, que é a invisibilidade. Então ele passa na redação, ele fala com as pessoas sequer respondem, ou veem quando ele passa. Porque é isso, né? Somos invisíveis para a maioria das pessoas, principalmente nas grandes cidades. Dinei, é curioso ouvir você dizer que tornava fatos, que tinha a tendência de tornar fatos, para algumas vistas, espetaculares em coisas naturais. E você justamente com essa veia literária, né? que pesca, que é um desdobrar do comum. Tornar o comum fantástico é uma das coisas da literatura, né? Então, você, por causa da literatura, você passou a olhar esses eventos da sua vida de forma diferente? Aconteceu isso ou não? Eu só descobri que eu tinha sido tirado do meio das chamas quando eu morava em Nova York, e eu morava num bairro muito boêmio, e de vez em quando tinha uma gritaria embaixo da minha janela. Eu morava no 4º andar. E tinha uma gritaria e me acordava. Eu acordava sobressaltado. Quer dizer, eu acordava sobressaltado e não sabia que era por causa disso. E um dia eu descobri que era gritaria, mas não era por assalto ou por violência, era gritaria boêmia, pessoas que gritam no meio da noite. E aí um dia eu acordei no meio da noite e tive o que me pareceu um insight, que eu achei muito fantasioso. O meu insight era: eu via, aquela coisa do ponto de vista, chamas e gritaria, as pessoas gritando, chamas, as pessoas gritando. E na época minha mãe ainda era viva, eu conversando com ela depois, eu perguntei como foi o episódio. Ela não gostava de falar, não gostou de falar. Aí eu perguntei como foi o episódio. Era um armazém, papai tinha um armazém, e nós morávamos nos fundos. E ela me contou que o fogo se alastrou rapidamente, foi um curto-circuito, e era daquelas casas antigas que tem umas vigas de madeira, de coisa de interior, casa possivelmente do início do século XX ou do fim do século XIX, e os fios elétricos eram pregados nas vigas. E quando deu curto-circuito, correu por todos eles, e a casa inteira foi tomada pelo fogo. E o foco do incêndio, a primeira explosão, foi junto do depósito de vassouras, que ninguém nem conhece isso mais hoje em dia, né? Mas as vassouras eram de piaçava, que são altamente inflamáveis. Isso é coisa de 1950 e qualquer coisa. Aí eles saíram, né, tiraram minha irmã, eles saíram tentando apagar o fogo. Eu sei que nessa história, por alguma razão, as chamas rodearam o lugar onde eu estava. E alguém, quer dizer, rodearam, devia ter uma saída, porque tanto que me tiraram. E eu fui retirado de lá de dentro. Mas eu estou te contando vividamente mais do que eu ouvi. São imagens que eu formei
a partir do que eu ouvi, porque eu não me lembro mesmo e foi a partir dessa gritaria na madrugada em Nova York. Não porque eu estivesse escrevendo, mas porque começaram a me vir essas lembranças. Ou porque nunca para de escrever. Ou porque tem uma frase maravilhosa que eu já publiquei no Instagram, que é assim: I am an artist. Eu sou um artista. Eu vivo num mundo à parte. Porque I'm an artist. I live in my own fantasy world. É isso, né? Eu sou artista, eu vivo num mundo à parte de fantasia. Então muitas vezes eu estou conversando e ao mesmo tempo, na minha casa eu faço muito isso. Eu estou indo em direção a alguma coisa, sei lá, para pegar um garfo, e ao mesmo tempo estou pensando no personagem. Falei, gente, ele está drogado dentro de um quarto trancado. E aí eu fico, aí de repente me descubro, sei lá, no quarto, segurando um garfo. Falei, o que eu vim fazer com um garfo? Enquanto isso, tá bom, mas quando eu ficar velhinho, espero ficar velhinho com 90 anos, eu vou dizer, como é doidinho esse velho, né? Tá ele passeando com um garfo pela casa. E para contextualizar, essa é uma das cenas escritas aqui nesse livro, que é o lançamento do Ednei. Quinto romance, né, Ednei? Meu quinto romance. Porque eu conto... eu tenho 4 romances clássicos, assim, romances. E tenho um romance curto, que é Boa Noite a Todos, que poderia se chamar de uma novela ou um romance curto. Mas aqui no Brasil raramente se usa, né? Seria uma short novel, porque não é um conto e não é um romance de 200 páginas ou 300 páginas. Então eu conto, são 5. Você, apesar... Alguns outros episódios históricos seus estão espalhados em entrevistas. Eu li uma ótima entrevista sua, depoimentos na Biblioteca do Paraná, na Biblioteca Pública do Paraná, que estão publicados no Jornal Cândido. São sensacionais aquelas conversas. Não são legais, são uma referência incrível, né? Então eu vou tentar complementar de alguma forma também, porque lá, por exemplo, você conta de outro episódio de infância super marcante, que foi você de desnutrição, você não tinha força para andar. E você cita esse... No meio de uma fala, eu fiquei paralisado ali, Ednei. Falei, caramba, mas aqui tem uma vivência profundíssima, né? Que eu não sabia. Também pra mim, não, porque era natural. Quando você passa, assim, eu tive um acidente de automóvel grave, eu me quebrei bastante quando eu tinha 14 anos. É claro que eu sabia que um acidente, né, de jipe, numa ladeira, mas aconteceu. Então são coisas assim que aconteceram. Quando nossa casa pegou fogo, nós fomos morar de favor numa casa que estava condenada próxima até. E essa casa tinha goteiras e as pessoas ficaram numa situação financeira realmente muito difícil. Nós tínhamos alimento, isso nunca nos faltou, até porque o papai era dono de armazém. Uma coisa assim, sempre tinha comida, né? Sempre tinha pelo menos um ovo, tinha arroz, tinha feijão. E nesse período eu comecei a ficar doente, comecei a ficar anêmico, mas era um anoractismo. O que tem ou não tem uma origem emocional não importa, o que importa é que aconteceu fisicamente. Minha mãe ficou grávida nessa época do meu irmão, e eu fui ficando pior e não conseguia mais andar. Então eu ficava ali pela casa, deitado. Quer dizer, eu conseguia até caminhar, mas caminhar dentro da casa eu tinha um cansaço enorme. E eu tinha dificuldade de fala, também tem isso. Eu não conseguia falar direito, não conseguia pronunciar direito as palavras. Então, quando eu não conseguia, eu inventava. Eu não me lembro das palavras, eu me lembro que laranja, parece que no feijão, que eu chamava de binota, e aí me davam livrinhos. Eu ficava lá na cama e me davam livrinhos. Eu não me lembro dos livrinhos, exceto dos 3 porquinhos. Isso eu me lembro. Me lembro a imagem, é claro, dos 3 porquinhos, eu folheando. E eu carregava, aquele livro eu carregava. Então,
E eu comecei a inventar histórias. Eu acho que o que talvez tenha tornado mais intenso o inventar é que eu não conseguia falar direito. Então eu não gostava de conversar. Não é que eu não gostasse de conversar, é que eu não conseguia, as palavras não saíam. E quando você lembra disso, não vem algum tipo de angústia, alguma coisa, ou não? Realmente foi naturalizado, sacudiu a poeira Sei lá, eu fui indo. Eu sei que algum tempo depois, papai era dono de armazém e músico, papai adorava música. Minha mãe também, eles eram músicos, então tinha muita música na casa. Imagina que nós cantássemos, porque em algum momento, é como se fosse assim, tem um pulo, né? Tem um fade, e aí eu me vejo cantando na Rádio Clube de Valença, criança cantando na Rádio Clube de Valença. E o locutor era um jovem chamado Sérgio Chapelin. Ele lembrou disso, ele falou: eu conheço o Ednei desde sempre que ele usava calça curta. Que era verdade, ele era bem jovem, foi antes dele ir para o Rio de Janeiro, e ele apresentava esse programa, que eu não sei se era a Hora do Guri, enfim, era um programa em que as crianças cantavam. E parece que eu cantava bem porque eu passei a ser uma atração dominical. Engraçado, né? Eu encerrava o programa. E quando eu cantava, eu não tinha nenhum problema de fala. Zero. Como acontece com os gagos quando atuam ou quando cantam. Um grande cantor brasileiro, Nelson Gonçalves, era gago, mas não quando cantava. Nossa, mais do que colocado um valor que você dá para a história de tudo, os fatos da vida, do mundo, enfim. Mas você toma cuidado para deixar satisfeitos os críticos genéticos que vão estudar a sua obra? Você guarda as coisas, você é malvado, como o Nelson de Oliveira, por exemplo, que me contou outro dia que não deixa nada, uma terra arrasada para crítica genética, anotações, primeiros rabiscos. Eu até uso. Algumas pesquisas que eu fiz ainda para, se eu fechar os olhos agora, eu pesquisei as encíclicas papais, porque era muito importante situar o João 23. Eu faço muita pesquisa e descarto depois que eu escrevo. Quer dizer, a pesquisa serve para dar o embasamento e aí depois elas ficam por lá. Então eu tenho algumas das encíclicas, eu tenho não sei onde está, mas eu tenho uma revista da UNE, anterior ao golpe militar, chamada revistinha Um Dia na Vida de Brasilino, que estava equipado direitinho, que era distribuído, um folhetinho distribuído pela UNE sobre a vida do brasileiro submetido ao poder das multinacionais. Eu tenho isso ainda. Muita coisa eu gostaria de doar, porque se eu morrer, o que acontece, né? Eu tenho uma edição de Um Encontro Marcado de 1960, acho 60, 59, coisa que valha, do Fernando Sabino. A capa já estava desfeita, alguém fez uma edição bonitinha para mim, assim, capa dura. São coisas que eu ainda tenho, eu levei para Nova York quando eu me mudei. E essas coisas eu vou guardando. E outras eu vou descartando, mas como eu te disse, as pesquisas que eu comecei... versões, por exemplo, os seus textos eles passam por versões, assim? Passam, mas infelizmente, no caso de Se Eu Fechar os Olhos Agora, eu joguei fora uma boa parte. Porque eu tinha feito uma versão, eu fiz várias versões, Eu fui escrevendo, corrigindo, escrevendo, editando. E num dado momento, sem perceber, eu imprimi no verso uma das versões. E depois daquela versão eu descartei, eu não guardei. Eu joguei fora, porque eu me mudei também algumas vezes. Aí eu joguei fora. E eu mesmo tinha interesse. Agora eu descobri um dia desse
uns contos horrorosos que eu escrevi em 1518, assim, na época das capitanias hereditárias. E aí eu fico, vou jogar fora. Aí fico meio sem coragem. Quando eu for para um apartamento menor do que esse, aí eu jogo. Você tem desapego normalmente pelas coisas ou é o contrário? Exemplos. Eu tenho uma estatuetazinha assim, de São Sebastião, que pertencia a minha avó, que era dona de pensão e lavadeira. Eu tenho apego, eu guardo. Eu tenho uma lata já enferrujada, que eu já deveria ter jogado fora, de temperos que alguma coisa que eu comprei na primeira vez que eu fui à Europa, e eu guardo. Eu tenho uma edição de um guia de Paris chamado Guide Tahrid, algumas pessoas terão tido, com capinha vermelha assim, que está todo se desfazendo, e se apega, eu não joguei fora. Não joguei fora. Essas coisas dizem alguma coisa sobre nós ou não? É só Esse Guide Tahrid, eu tinha 27 anos e fui a Paris pela primeira vez. Só quem foi a Paris pela primeira vez e com dificuldade para ir para Paris, e dinheiro, etc, é que pode imaginar o encanto que é você chegar em Paris, né, tal da mágica de Paris. Não é bobagem. É igual Rio de Janeiro, não é bobagem, tem uma mágica. Igual Salvador, tem uma mágica. Isso não é uma tolice, tem mágica. Algumas cidades têm mágica. Istambul tem mágica. Você chega em Istambul, tem que lugar é esse, né? A Capadócia. A Capadócia tem uma outra história que é o São Simão Louco, que é o meu santo favorito, que vivia daqueles cogumelos, vivia numa... Então, eu tenho alguns apegos assim, tem essas... o meu Guide Tahrid, né? Mas as outras coisas... não. Acho que não. Ou sim, já que eu tenho apego ao meu guiazinho de quando eu tinha 27 anos. Isso é um apego. Mas ele está contextualizado. Ele está... Você tem... Eu tenho eu costumo ter aqui uma encrenca com o GC. Eu acho o GC uma desgraça, porque a gente reduz demais as coisas. E daí quando eu estava pensando, Ednei Silvestre, jornalista e escritor, se for pela ordem cronológica das coisas, duramente seria isso. Ou escritor e jornalista? Como é que... Eu escrevo antes de ser jornalista. E eu era tradutor antes de ser jornalista. Eu comecei em jornalismo porque eu era tradutor. Eu era tradutor de histórias em quadrinho. Aí fui ser tradutor na Manchete, na Bloco Editores. E eu não fui ser tradutor, eu fui ser um vertedor para o inglês. Numa agência de notícias chamada Block Press, eu acho, Manchete Press, tinha sido criada. E a agência eu era o diretor, eu era o redator, eu era tudo. E dali eu comecei a fazer reportagens. Então eu, antes de ser jornalista, eu fui tradutor. Mas eu sempre escrevi. E eu sempre escrevi ficção, separadamente. Mas nunca... Eu cheguei a publicar um conto em 1519, uma coisa assim, que ficou lá perdido no tempo. Mas textos mais alentados, romances... Eu cheguei a escrever cujo título era O Babilônia, que era um romance, texto meio experimental, experimental que eu digo, pela estrutura experimental. E eu cheguei a mostrar para um editor, que me desencorajou. Fala o nome dele. Não está mais entre nós.
Não seria justo com ele. Ele era um bom editor, mas a Virginia Woolf não recusou textos do James Joyce, que achava o James Joyce uma porcaria. Alguns também achavam a Virginia Woolf uma porcaria. Então, sempre há alguém que vai recusar o seu texto. E você tem ele guardado? Não, isso eu não tenho. Porque quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive que me desfazer de muita coisa. Eu me mudei, eu levei, de livros eu levei O Encontro Marcado, eu levei o Tony Krieger, do Thomas Mann, que é uma das minhas paixões, e levei o roteiro de Asas do Desejo, do Wim Wenders, que é o filme da minha vida. Então, quer dizer, um filme da minha vida é um pouco assim. Até cada vez que eu vejo eu me emociono. Tem um momento em que alguém sofre um acidente e o anjo o ampara. É muito bonito. Você entrevistou muita gente de várias áreas, tá? Mas acho que mais recentemente são muito marcantes suas entrevistas com escritores, com autores. De todas as nacionalidades, importâncias, começando, gente consagrada e tal. Como é que eram os bastidores dessas entrevistas? É fácil lidar normalmente com os autores? É fácil lidar com esse mundo dos agentes, dos assessores e tal? Isso funciona bem na literatura do mundo? Ou você tem alguma observação para fazer sobre isso? Podia ser melhor? Podia ser diferente? A entrevista que, vamos dizer assim, que me revelou, eu digo que me revelou porque foi a que mereceu meia página depois de publicada na coluna, numa página inteira que o Paulo Francis tinha, na certa época, chamava o Diário da Corte. Foi uma entrevista com o Norman Mailer, que ninguém tinha feito, nenhum brasileiro tinha feito entrevista com o Norman Mailer. E eu consegui essa entrevista, o Norman Mailer, e ele ficou muito contente, Norman Mailer ficou muito contente, mas até chegar a ele, eu passei fax, escrevi carta, telefonemas, e aí assim, o Norman Mailer tinha um agente para a língua espanhola na América Latina, um outro agente para a língua espanhola na Espanha, um outro agente para a língua espanhola no México, um outro agente que lidava com o Brasil, Portugal e países de língua portuguesa, agente americano. E aí a todos, eu tentei todos, e sempre com as respostas negativas quando respondiam. Eu entrevistei num dia X da semana e a entrevista foi publicada num sábado ou num domingo. Aí na segunda-feira chegou um fax de um desses agentes dizendo: Dear Mr. Silvestre, a gente agradece muito o seu interesse, mas o senhor Norman Mailer não pode lhe dar entrevista, o senhor tente novamente daqui a um ano e tal. E aí eu falei, o que eu respondo? Aí eu fiz xerox da página de O Globo, que foi no Globo, e reduzi e botei, tinha um fax, né? Aí eu mandei o fax pro cara, sem nenhuma palavra. Ele também não respondeu, mas não importa, foi minha doce vingança. Enquanto que outros, por exemplo, a entrevista que eu fiz com o Saramago, que fui fazer lá na ilha dele, lá em Lanzarote, eu consegui entrevista porque o Luís Vargas intercedeu. Porque na época já existia Pilar, que o protegia muito. Ele já estava com a saúde muito frágil e ela tentava evitar cansaços ou entrevistas desinteressantes, enfim. E o Luís Vargas, editor dele no Brasil, da Companhia da Letras, intercedeu. E assim eu consegui a entrevista, que foi espetacular, que é uma das grandes entrevistas da minha vida. E há um episódio engraçado com a Adélia Prado, a entrevista mais emocionante, acho que a Adélia Prado já deu, e que eu já fiz com ela, fiz algumas depois, foi numa manhã muito complicada. A Adélia Prado tinha tido um tumor maligno no ovário e naquela época não se sabia em que condições de saúde ela estava. E a gente,
ia fazer entrevista num local, não deu certo, isso tudo de manhã, tudo marcado. Aí não deu certo, a equipe saiu para outro local, também não deu certo. Terminamos na casa da produtora da Globo News, fazendo a casa dela. E isso, a Adélia estava ainda cansada. E na entrevista ela revelou que ela estava curada. Que ela tinha sido curada, ela atribui a cura às preces, à fé dela. E ela disse uma frase inesquecível. Quando eu perguntei, mas a senhora então acredita? Ela disse, eu creio. E ela fez assim, eu creio na ressurreição da carne. Ela fez assim. Foi muito linda a entrevista, mas a entrevista quase não acontece, por complicações de produção. Que coisa. Você tem fé nesse sentido? Não, infelizmente não, eu gostaria. Eu já fiz assim, uma vez eu fui a um lugar, né? Tinha uma senhora que dizia, meu pai morreu quando eu era muito jovem, que dizia ter tido contato com o meu pai. E eu sinto, enfim, sinto muita saudade dele, e eu paguei para ver, eu fui lá. E aí, não era. E já tive uma outra experiência, a mesma coisa de alguém que queria me dar um recado em Belo Horizonte, saí do Rio, foi a BH e tal, e não era. Eu queria ter essa fé e acreditar que, como a Adélia Prado, eu tenho um tumor maligno. Então, ela se colocou sob o manto de Nossa Senhora, e a verdade para a Adélia é que o tumor regrediu. E o tumor virou uma coisa qualquer que foi eliminada e acabou. Que tal? Isso é fé. Essa eu não tenho. A gente vai dar uma pausinha nessa entrevista maravilhosa para o recado do pessoal da redação, que está trazendo coisas muito bacanas também, e continua. Gravando. Calma. Bom, eu peguei uma nota aqui de 11 de agosto de 2008 e ela diz assim: editoras brasileiras vão oferecer mais audiolivros. Eu peguei ela porque achei interessante, porque agora, em 2019, um dos assuntos mais pertinentes no mercado editorial é realmente os audiolivros. Aí ela diz assim: é que com a proliferação dos tocadores de MP3, como o iPod, algumas editoras nacionais se animaram e decidiram investir em audiolivros. Que já são muito tradicionais nos Estados Unidos. E de olho nesse novo e vasto mercado em potencial. E aí ela diz assim que a editora Audiolivros, lançada em 2006, era pioneira nesse mercado. Eu fui procurar o site dela, eu acredito que não exista mais, porque, enfim, pelo menos o site não está mais no ar. No mesmo dia, no dia 11 de agosto de 2008, o Publish News deu uma nota chamada O Futuro das Livrarias, que antecedia a 18ª edição da Convenção Nacional de Livrarias, que ia começar, no caso, no dia 13 de agosto de 2008. Achei interessante porque em 2008 o encontro, como todos os anos, ia reunir mais de 200 livreiros e profissionais da área para discutir sobre temas como a lei do preço fixo, a partir da experiência mexicana, a segmentação como alternativa para pequenas e médias livrarias, o futuro do livro e da livraria como negócio no Brasil e no mundo, e a livraria como entretenimento e cultura. Achei legal porque a 29ª Convenção Nacional de Livrarias vai acontecer agora no final de agosto. E só para comparar, esse ano o tema é a livraria sustentável. E na programação deste ano, eles vão discutir temas como contribuir com o crescimento sustentável no segmento livreiro, as novas formas de leitura, como as livrarias podem se reinventar, as transformações no varejo de livros, o impacto social da livraria, o comércio do livro didático, e ainda trará uma análise sobre o passado e o futuro das livrarias. Bem interessante, né, ver como que esses temas se atualizaram em mais de 10 anos de mercado editorial e livreiro. O primeiro dia do desafio foi bem diferente, assim. Eu tive que mexer um pouco na minha rotina para conseguir adequar ele um pouco melhor pro que eu faço.
Então eu continuei acordando no mesmo horário, porém eu resolvi ir pra academia mais cedo pra ter mais tempo pra ler em casa a hora que eu voltasse. Ao invés de ficar enrolando, porque eu sempre fico enrolando de manhã assistindo Grey's Anatomy antes de ir pra academia, né? E dessa vez eu não fiz isso. Então eu tive um bom tempo pra ler de manhã. Obviamente vim pro trabalho, aí eu resolvi que eu ia de fato adicionar o audiolivro nas minhas leituras e comecei a ouvir Year of Yes, da Shonda Rhimes, pelo Audible. Consegui ouvir 1 hora ontem entre minha vinda pro trabalho e a minha volta de uma reunião na Augusta até minha casa. E também o livro digital que eu li aqui no trabalho, que eu comecei, Good Omens, do Neil Gaiman. E eu consegui terminar o livro que eu estava lendo em casa, que no caso é Nexus, da Rainbow Rowell, no mesmo dia. Então assim que eu cheguei da reunião, eu não podia assistir série, não podia assistir filme, nem nada do gênero. Eu peguei o livro, deitei na cama com a minha gata e fui ler o livro. E no final da noite, quando deu tipo 10 horas, que é o horário que eu tô indo dormir, que nem a boa idosa que eu sou, eu tinha terminado já o primeiro livro. Então foi bem surpreendente. Eu não achei que eu fosse conseguir terminar o livro no primeiro dia, considerando o tempo que eu venho tipo, pro trabalho e tudo mais. E sendo que eu não tô lendo só um livro de cada vez. Então, não sei, o resultado do primeiro dia, né? Vamos ver como vai o resto. Já teve alguma repercussão? Algumas pessoas já falaram alguma coisa sobre o desafio? Eu tenho alguns amigos autores, como o Sally, que participou aqui do Publish News TV, me cobrando de ler os livros dele nesse desafio. Então, eu coloquei eles na lista. Eu também pedi algumas indicações de livros ontem pelo Instagram, eu recebi várias. Então eu vou analisar todas as que eu recebi e ver quais que eu tenho mais vontade de encaixar, tipo, pra ver o que eu já começo. Porque no final, como eu não sei quantos livros vão dar no final desse mês, eu não sei exatamente quantos livros eu tenho que pensar pra essa lista. Então eu tô tipo, eu tô lendo esse, aí eu termino, eu vou começar outro, aí eu tô fazendo uma ordenzinha de livros pra ler. Nos diversos formatos. Porque eu tô tipo, nos livros físicos eu li a Nexus, vou começar com Razão e Sensibilidade da Jane Austen. E já no digital, por exemplo, eu tô lendo Good Omens e já separei pra ler Little Woman em seguida. Vai ser engraçado, assim, porque daí você andando na rua, lê meu livro! Não, lê meu livro! Espero que não se torne isso, né? Mas... porque já tem outros livros na lista, né? Rua dos Pinheiros 513, na hora do almoço, as pessoas passam curiosas, querendo conhecer a nova loja que foi aberta aqui nesse endereço. É a Livraria da Travessa, uma loja com 200 metros quadrados, um acervo de 18 mil livros, uma graça. Olha, praticamente impossível as pessoas passarem por aqui e não achar nenhum livro que as encante. Assim, as pessoas passam em frente, ficam curiosas. Olha, o que é isso? A livraria nova que está abrindo. O acervo é menor do que das outras lojas, mas ele é pensado para agradar os frequentadores da região. Olha que lindo! Você dedicou muito tempo ao jornalismo, teve vivências... Dedico ainda. Dedica ainda. Eu vivo em redação. Eu sou repórter especial do Globo Repórter e adoro. Eu gosto de ser repórter. Eu gosto de redação. Eu tenho prazer em estar na redação. Eu tenho prazer em conviver. Tenho prazer na camaradagem. Essa é a palavra. Eu tenho um grande prazer. Mas eu vou tentar puxar um lado crítico também. Talvez, não sei. Você que vai me ditar isso. O jornalismo é a expressão, no jornalismo a gente sempre clama da necessidade da liberdade, que é um dos pilares da liberdade, né? Que é a imprensa, que historicamente é nova, né? na humanidade. Nesses moldes. Mas, mesmo assim, então é um lugar de liberdade, de defesa dos direitos individuais e tal. Ao mesmo tempo,
as redações são comumente habitadas por despotismo e por preconceitos mil. Você sente assim também? O que acontece? Por que é assim? Ou se é assim para você também? Se a sua observação é essa também? Eu tenho impressão, eu falo impressão, né? Eu tenho impressão. Eu acho que, tenho impressão que uma redação como uma empresa, sei lá, de terraplanagem, não é diferente da sociedade em que ela existe, né? Então, o que se é nessa sociedade, se é numa redação. A diferença da redação é que eu vejo em nós, jornalistas, um idealismo, assim, essa vontade de mudar o mundo, de contribuir. Acho que nenhum jornalista é ingênuo de acreditar que ele vai mudar o mundo, mas que a gente pode contribuir. Por exemplo, não é a área que eu faço, mas vários colegas fazem jornalismo de denúncia, e como isso tem ajudado as populações. Eu tenho uma colega no Rio de Janeiro, a Suzana Naspolini, que faz muito engraçadamente um quadro dela no RJTV de manhã, mas ela vai aos lugares mais recônditos, aos mais pobres, aí mostra uma vala a céu aberto, a necessidade de um posto de saúde, ou de uma escola, ou de uma creche. Não está mudando o mundo, mas está mudando aquela área, né? E é um trabalho, e ela faz engraçadamente, um dia, tente ver, é um jornalismo meio de guerrilha, só que é na TV Globo. E as pessoas adoram, são amigas, então, e ela cobra assim: nós vamos voltar então daqui a X tempo e vamos ver, porque cobram das autoridades. Aí, digamos, o prefeito da região tal diz: vamos trazer água encanada aqui para essa comunidade. Olha, vamos voltar então. Quanto tempo o senhor? Daqui a 4 meses. E em 4 meses volta. E se não está, ela cobra novamente. É um trabalho pequeno, mas é um grande trabalho. Por isso eu creio. E daí, essa sua contribuição com o mundo que a gente vive, com o mundo em comum, vamos dizer, a vida em comum, vem desses dois lados, vem como jornalista e vem como escritor. Isso é bastante coisa. Então, nessa perspectiva, é uma grande contribuição. Você é muito atuante, inclusive politicamente, nesse sentido, pelo seu trabalho. Talvez na ficção, por mais contraditório que pareça, porque a ficção não é a realidade, mas talvez na ficção a contribuição seja mais duradoura. E eu escrevi publiquei Se Fechar os Olhos Agora, tem 10 anos. E agora, 10 anos depois, as pessoas percebem o que o romance tem contra o racismo, o feminicídio, os preconceitos, através do universo pequeno de uma cidade do interior. Tem um trabalho que eu fiz, já tem uns bons 8 anos. Eu apresentava um programa chamado Brasileiros. E nesses Brasileiros, o que se queria mostrar, e mostramos, eram exemplos de brasileiros que, diante de situações adversas, conseguiam construir, não para si apenas, mas para suas comunidades. São exemplos que permanecem, mas não estão num livro. Um livro é permanente, a não ser que você queime as bibliotecas, e ninguém conseguiu ao longo de séculos, né? Conseguiram destruir algumas, mas nunca acabar com um livro, né? Seja em papiro, ou como chamavam aqueles tabletes babilônicos, que eram, enfim, escrita cuneiforme. Nunca me esqueci disso, porque quando na adolescência brincava-se com a palavra cuneiforme. Então talvez
os trabalhos de ficção tenham uma permanência, enquanto que o jornalismo tem uma urgência que não se extingue, mas que dura menos. Em termos, agora estou pensando, quanta coisa de jornalismo me foi útil a respeito do golpe de 64, do comício de 13 de março de 64, filmes, jornais, revistas que eu utilizei para criar. Lendo O Último Dia da Inocência, eu fiquei, não sei se inevitavelmente por causa do momento, mas fiquei pensando, falei, o Ednei está lembrando a gente do que está acontecendo, inclusive, do que aconteceu, mas do que está acontecendo também. E já vinha em 2013, não foi em 2013 que a gente teve aquelas manifestações mais violentas, os ônibus queimados, as pessoas que até hoje ninguém identificou, que saíam no quebra-quebra e quebravam bancos, quebravam orelhões. Então, já era um tempo próximo de nós. O tempo próximo de nós, quero dizer, era próximo daqueles tempos que levaram ao golpe em 64, a tal da agitação, não? Que existia, e que existiu agora há pouco, e que foi conduzindo para posições radicais, né? A esquerda foi se tornando uma esquerda, digamos, lulopetista, né? E a direita foi se tornando mais raivosa, né? E mais cega, porque existe, claro, a direita esclarecida, existe a esquerda esclarecida, existem vários pontos, mas aparentemente essas duas forças, né, na nossa sociedade se opondo tornaram quase ridículas as posições mais sensatas, né? E inventaram uma palavra para debochar dessa posição, que é o isentão. Você lembra disso? Uhum. Acho que hoje não se usa mais, mas houve um tempo. Porque hoje é difícil você ser um isentão diante do radicalismo, né? E era muito próximo de 64. E conforme eu fui escrevendo O Último Dia da Inocência, eu fui percebendo essa proximidade do golpe de lá com outro tipo de golpe de cá, né? Os diálogos que você criou aqui... Na redação, aqueles... Da redação e das pessoas falando da política. O Jango isso, o Jânio aquilo. Tem uma hora que alguém meio xingando o outro diz... mas que rádio você ouve? Rádio Moscou? Rádio Pequim? Falou, e você, ouvindo a Voz da América? Você é um entreguista para os americanos. Então tinha essa cegueira, né? Essa cegueira permanece. E agora, e não somos só nós aqui no Brasil que estamos sofrendo isso, né? Está acontecendo na Hungria, está acontecendo na França, está acontecendo na Espanha. Há uma aparente proximidade com um choque. Então, que esperemos que não seja violento. E desse assunto me dá vontade de falar de poesia. Você escreve poema? Não, eu escrevia quando muito jovem. Mas hoje eu não. Mas é um leitorzão de poesia. Eu sou, mas Orhan Pamuk disse uma coisa linda. Meu esnobismo. Orhan Pamuk me disse. Orhan Pamuk disse uma coisa linda para mim, porque ele foi poeta, né? Ele foi artista plástico e ele fez poesia antes de fazer a prosa. E ele disse: não posso ser poeta, porque poeta é aquele para quem Deus fala no ouvido. A capacidade que um poeta tem de pegar o mundo e colocar em duas frases
Tem uma... Eu já usei outras vezes, Drummond, mas tem uma epígrafe que eu usei dele que me parece encerrar. Ih, tocou seu celular. Tô começando lá. Agora tirei do som, agora nada mais nos interrompe. Eu falava a epígrafe é a vida é tênue, vírgula. Tênue. Tem tanta força nessa frase do mundo, né? Ele sabe. Ou a outra dele que eu também adoro, que é... Eu não sou bom de decorar não, mas algumas ficaram. Nesta cidade do Rio, de 2 milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Gente, que emoção, não é? A pessoa está só. E da Cecília Meirelles, eu não vou dizer corretamente, mas é mais ou menos assim. Antes de ti não era, nem será depois primavera, pois vivemos do que perdura, não do que fomos, desse acaso do que foi visto e sonhado, o prazo do Criador na criatura. Então, Deus falou no ouvido deles. Deus não fala no meu ouvido. Tem livro no caminho que você já sabe que vai escrever ou não? Eu tenho, eu vou tentando. Eu tenho temas que eu quero tocar. Um que eu quero tocar é o Brasil na época do Getúlio, antes e durante e depois da Segunda Guerra. Eu escrevi um conto que foi publicado pela Amazon, O Baile de Vargas, que é passado às vésperas do início da Segunda Grande Guerra. É um tema que me toca, me comove, me emociona, e eu pretendo chegar lá. Tem até uma personagem, mas ela não se manifestou muito, então fico aguardando. Dinei, chegou a hora o clássico pedido que eu faço aqui, que é de algum treco, alguma coisa que você possa trazer para o nosso Museu de Tudo, que está logo ali atrás. Tem das coisas mais variadas, tem remédio de nariz, tem copo de cachaça, tem Garota Galáctica, a Rosa do Povo, Rosa do Povo, o Zero do Inácio. Eu trouxe sim. Eu trouxe não sei quantos anos, acho que tem uns 8 anos talvez. Eu fui no interior do Brasil fazer um Globo Repórter sobre pessoas que reconstroem suas vidas e de maneiras o que tem na bolsa do escritor? E eu carrego, porque se eu encontrar uma máquina de café, eu posso... Não, tenho chocolate e tenho aqui. Então, o objeto que eu tenho na mão, então estou eu lá no Brasil Central, e aí eu descobri, primeiro, eu não sei quem já foi ao Mato Grosso e ao Mato Grosso do Sul. Eu conheci o Pantanal, mas eu fui ao Mato Grosso do Sul e fui até o Paraguai. São campos e campos deslumbrantes, e é uma coisa plana, vasto. O Brasil é grande, aí você, nada vai destruir o Brasil. E aí lá numa lojinha no meio da estrada, eu vi esse objeto que tem a ver com a cultura de lá. E eu comprei e carrego comigo. Vou deixar, não estou dando. Isso aqui é em depósito. É um chaveiro com um chapéu de vaqueiro.
Desse Brasil tão diferente. Esse Brasil. E está escrito. Não está escrito em português, está escrito country. Mas olha. Obrigado, Dinei. Olha que legal. Não estou dando. Tá? É meu talismã. Estou transferindo temporariamente. Você ano que vem completa 70 anos. Espero. É uma data importante? Essas efemérides que a gente usa tanto no jornalismo, para você também tem um peso? Para mim foi 18. Eu achava 18 um cruzar de fronteiras assim da juventude para a vida adulta. E depois foi 27. E agora estou contando 92. Eu estou pensando em 92. Eu tenho muito que escrever ainda. E eu preciso de tempo. Eu levo uns 3 anos para cada romance. Então eu preciso chegar até uns 92, 94, já não sei. Oba. Até por lá. Vamos ver. Espero que eu tenha a chance de... Vamos começar novamente aos 92? Sim. Não, vamos com 92. Porque o senhor pretende... O senhor pretende partir logo? Eu disse, não, meu filho, eu tenho mais uns romances para escrever. Eu quero ir com 104. Obrigado. Obrigado, Ednei. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 104 é uma boa opção, né? Bom, ótimo.